Obrigado a todos que fazem aqui o Vida e a você, internauta, que está nos assistindo aí no conforto do seu lar. O meu muito obrigado por esse espaço de recepção diante desse pequeno recorte de reflexão para esta noite. Essa cena, ela realmente aconteceu e se transformou numa belíssima canção, quando diante de um pai que chorava a morte do seu filho vitimado por suicídio no Piauí, um poeta recebe desse pai, ainda que choroso, uma rosa e diante de um refrigerante o poeta assim perguntou: existirmos, a que será que se destina? E essa foi talvez uma das perguntas mais profundas que se inicia talvez uma poesia, uma canção. A que será que se destina uma existência? Aquele poeta, tão cheio de vida, tão cheio de inteligência, em algum momento da sua vida, acabou se rendendo às faces obscuras da tristeza, da depressão, e sucumbiu à sua vida. Nesse ponto, a pergunta nos leva ainda mais a uma reflexão sobre existir, sobre tentar ser. Encarnar já é assim um grande presente da vida, se fazer presente, se fazer presença, se definir enquanto pessoa. Hoje em dia, muitas vezes, quando não temos em essência a definição do que exatamente somos, vamos em busca de tentar adequar o outro àquilo que gostaríamos que fosse ou que imaginamos que o mundo seja. Aqui foi falado agora há pouco a ideia da inveja. A inveja nada mais é do que o suscitar na felicidade do outro aquilo que te incomoda. Mas só te incomoda porque não foi concretizado, realizado. A paz que talvez o outro tenha não existe em você, por isso que te incomoda. Então, existir é dar sim um sentido a essa jornada. O que sou, para que vim. E é isso que talvez seja mais interessante, a busca. Talvez a resposta não seja tão interessante quanto a busca. Os caminhos que nos fazem melhor a cada dia. Essa é uma reflexão necessária e profunda, principalmente para pessoas como eu, que estou chegando aos 50 e começo a entender do que de lá para cá eu realizei e do que daqui para frente tenho ainda a realizar. Não se trata de um julgamento com culpa, mas a pergunta constante que me motiva à correção, à autocorreção. O que se sei é que uma vez perguntada por que Deus criou os espíritos, não se deu necessariamente uma resposta de qual o motivo, mas sim da grande oportunidade que Deus deu aos espíritos criados ao processo magnífico da evolução. Ao homem, à mulher foi dado o princípio maior da evolução através do seu livre arbítrio. E isso é fantástico, porque ao contrário dos animais, nós estamos absolutamente conscientes dos nossos acertos e erros. E o processo de autorreflexão é constante. Por isso que existir é no mínimo responder: quem sou eu? Para que sirvo? Qual o meu papel? E aí vem uma coisa muito curiosa, que são as ideologias. Não sei se talvez por ser anarquista é aquele que respeita todo mundo do jeito que todo mundo é, porque ele só quer saber se você está feliz assim. Se você está feliz do jeito que você é, você tem muito pouca chance de vir prejudicar a minha vida. Se você é feliz e em paz com o que você é, a tendência é que você busque fazer mais o bem do que o mal, porque é essa paz que te leva a seguir em frente. Existir
é dar um sentido muito claro aos seus passos. Mas existir talvez exija de nós, assim como exigiu de Jesus. Qual é o grande mérito que eu acho na jornada de Jesus pela terra? Não é o final da história. O final da história é ele mostrar que a morte não existe, que o amor é mais soberano, que nós vamos seguir. Não é isso. É que como um gigante daquele, em espírito, se apequenou fisiologicamente para conviver entre nós. Porque se apequenar fisiologicamente é se fazer carne. E se fazendo carne, existir também é resistir. Resistir muitas vezes ao estresse nosso de cada dia, à mágoa nossa de cada dia. Há muitas vezes um ritmo de vida que nos consome, que você muitas vezes mal tem ideia do que come. Pensemos em nós hoje em dia, tão vinculados a essas máquinas que nos tiram da real e nos colocam numa órbita absolutamente nefasta. Pensemos em um dia perdido, onde 80% do dia muitas vezes está vinculado a WhatsApp, internet. Eu não estou aqui condenando as novas tecnologias. Eu estou condenando a forma como nós estamos oferecendo a nossa existência a essas novas invenções. Alguém precisa amadurecer, ou as tecnologias ou nós. Já que diante do que temos um dia na vida, bom seria se ele não fosse perdido. Bom seria se ele fosse um dia contemplativo, de aprendizado, de educação, de autoeducação. Que a nossa tendência é sempre educar o outro e não se autoeducar. Nossa tendência é sempre falar muito e não calar, para se ouvir. Por isso que, diante da existência, resistir também é. Resistir muitas vezes ao conforto que muitas vezes te impede de sair para fazer uma caridade. Resistir muitas vezes à fofoca, à conversa pequena. Resistir muitas vezes àquilo que não lhe interessa, mas que muitas vezes vem mais fácil. Às vezes esquecemos de valorizar um copo de água, quanto exatamente nesse momento em Gaza. Pessoas buscam um copo de água para beber e não tem, diante daquele conflito sangrento. Resistir é resistir para continuar, não apenas vendo, mas enxergando. Há uma diferença, porque ver, todo mundo vê qualquer coisa, mas enxergar é ver além, é ver a importância dos propósitos, dos amigos, até mesmo daquele vizinho chato, até mesmo daquela pessoa que nos testa a paciência. Mas enxergar que muitas vezes são professores que nos levam à frente. Enxergar a oportunidade que nós temos em tirar 1 hora, meia hora por dia para fazer uma leitura. E essa leitura muitas vezes é edificante. Ser boa semente para boas atitudes, porque não pensem. A ideia é sempre o seguinte: um pensamento que nessa grande seara da mente, ou espiritual, ela é cultivada, e cultivada transformamos em atitudes. Isso é igual ao alimento. Se eu como o que não presta, aquilo que não presta talvez venha fazer o que não presta com o meu maior templo, que é o corpo. Se eu assimilo muitas vezes coisas não tão boas ou tão descartáveis, isso vai também ter um propósito. Eu vou acabar transformando isso em atitudes. Hoje nós vivemos uma era de pessoas que se cobram demais. Isso por não terem muitas vezes o mundo ali na rédea, elas se frustram e se tornam ansiosas, porque o mundo não é como elas querem. E elas estão sempre esperando o que há de pior para vir. Resistir a isso é um ato de amor próprio, é um ato de respeito à sua existência. Porém, resistir também implica tentar conhecer talvez o maior
ou a maior de todas as respostas para essa nossa jornada: evoluir. A evolução é sim, talvez, o nosso maior propósito. E eu, muito particularmente, se me permitem, eu temo sair frustrado no dia do meu desencarne. É como uma criança, um jovem que vai receber o seu boletim e ele tentou se esforçar durante o ano todo, mas está lá reprovado. Quanto mais consciência tivermos de que a cada dia que Deus nos dá, a nossa saúde, a nossa integridade física é o nosso melhor momento para melhor agirmos, porque para tempos difíceis também haverá momentos que a gente vai ter que ter contemplação, paciência. Não à toa, o nome de quem está no hospital nesse exato momento chama-se paciente. Então, entender que as coisas ruins passam, que as coisas boas também vão passar, mas disso tudo, o que ficam são as verdadeiras lições e experiências. Isso sim vai formar o aluno para o mais além. Isso sim vai dar dignidade a cada um com as suas experiências para seguir. Eu, como jornalista, desde os 20 anos, falo para sobreviver. E hoje eu busco a maior de todas as minhas utopias: ficar calado, silenciar. O silêncio para mim é uma busca essencial na minha existência. Porque falando menos, eu incomodo menos pessoas. Falando menos, eu vou escutar mais os outros. Falando menos, eu vou escutar a minha alma. Falando menos, eu busco o meu equilíbrio, a minha sobriedade. Falando menos, talvez eu resista mais a não dizer aquela palavra ofensiva para aquele cara que me trancou na rua. Falando menos, talvez eu poupe tantas vezes a minha vida. Quantas pessoas não se perderam ultimamente por causa de um adjetivo? Quantas pessoas não foram vítimas da inveja, não só física como espiritual, diante das narrativas que apresentaram de soberba? Porque hoje é assim: pessoas mais frágeis se escondem diante de bens maiores. Por que existe tanta felicidade? Por que existe tanta felicidade diante das tais redes sociais? Porque todo mundo, de uma certa forma, não quer se assumir enquanto um ser complexo, que tem dias que sorri e tem dias que sofre. Daí, das nossas escolhas, se faz essencial lembrar que existe muita insistência. E insistir tem um fato curioso: é ser turrão, é muitas vezes bater com a cabeça na parede. Você sabe que aquele caminho não está sendo legal para você, você sabe que aquele caminho não está te dando resposta, mas você vai e repete o mesmo caminho tantas vezes quanto for necessário. Talvez seja por isso que Deus, na sua infinita bondade, nos deu tantas, mas tantas oportunidades de reencarnar. Mas não é por insistência, é absolutamente por persistência. E há uma diferença entre um ponto e outro. Insistir é você querer sempre caminhar pelo mesmo caminho, diante de um caminho que não te dá resposta, diante de um caminho que não te dá resultados. Persistir é diferente. É rever o caminho e buscar novas alternativas. É rever a jornada e buscar novos pontos de aprendizado. Eis a diferença entre insistir e persistir. É igual aquela brincadeira: é mais fácil fazer crer em Deus um ateu ou um descrente? Aí alguém responde: não sei, é o ateu, porque o descrente já acreditou um dia. Então quem insiste já percorreu aquele caminho e sabe que muitas vezes não está enxergando outras alternativas. Persistir é diferente. É mudar a medicação.
quando aquele tratamento não está dando certo. É tentar um novo tratamento, quando tantas vezes você já tentou um caminho e não deu certo. Mas nunca desistir. Jamais desistir. Porque por mais que seja profunda a dor, por mais que seja profunda a solidão, por mais que seja profunda a falta de resposta, soberanamente a vida será plena. Esta semana eu vi movimentos maravilhosos, com muita dignidade, de bandeiras que as pessoas levantam e com muita razão, sobre não ao aborto, porque a vida é soberana. E isso é verdade. Não ao aborto. A chance que foi dada àquele espírito de forma soberana, um presente divino para uma segunda chance. Mas tantas pessoas que assim defendem, a vida é soberana, mas são as mesmas, ou pelo menos algumas, não estou dizendo generalizando, que estão aí dizendo sim para as armas. Sim, as armas que fizeram mais uma vítima dentro de uma escola, onde um jovem pega uma arma e vai matar outro. A vida é soberana. Não é só olhar para o aborto, é entender a vida nesse ciclo de começo e fim. A vida é soberana. É necessário dar a chance, mesmo diante do mais duro aprendizado, uma chance à vida, uma chance para que todos possamos dizer: Senhor, eu tive a minha oportunidade, se fiz jus ou não, foi graças a esse também maravilhoso presente, que é o livre-arbítrio. Então, não desistir, mesmo que hoje se conheça ainda tanto ou muito sobre depressão, sobre ansiedade, mesmo que a gente ainda não tenha encontrado uma leitura definitiva sobre o que é biológico, sobre o que é espiritual, mas não desistir, porque deve sim existir essa razão para continuarmos coexistindo. Na dor, a cruz dividida pesa menos. Essa foi a maior lição que o Cirineu deixou. Se por bom gosto ou não, bom grado ou não, carregar a cruz do Cristo é o que muitas vezes podemos fazer, dividir a dor alheia. Isso é caridade. Então, não desistir. Que falta faz? Eu lhe digo muito sinceramente, eu lamento, o CVV não existe mais em Campinas, tem João Pessoa, mas aqui não. É necessário que façamos campanhas e mais campanhas em prol à vida, mas na sua mais ampla, no seu mais amplo sentido. Não pode ser pela metade. Não existe uma bala de fuzil, uma bala de revólver que acarinhe alguém. O destino final é ferir, é matar. Não, mas eu não posso estar desprovido. Isso é uma questão pública. Nós devemos cobrar de quem de direito. Mas muitas vezes, não cientes das nossas emoções, estamos nos degladiando. Veja o poder das armas aí em Israel, Palestina, hospitais, crianças. Hoje eu li médicos operando crianças sem anestesia. Meu Deus, um verdadeiro umbral na terra. Quanta aprovação. E muitos continuam fazendo alusão àquilo que a gente tem consciência não nos levará mais adiante. A vida será sempre soberana, mesmo que haja aparentemente limites ditos por médicos diante de uma existência. Nós sabemos, nós temos a consciência que somos mais além, que temos algo a cumprir, mas não somos aqui.
É necessário que a gente cumpra o nosso roteiro. É necessário que a gente entenda que a cada dia, mesmo diante da dor e da alegria, nós temos um aprendizado. E aí é uma palavra que é quase final, mas que deve também prevalecer. Sobriedade. Sobriedade para julgar. Sobriedade para se entender. Equilíbrio. Porque a ausência de sobriedade não está só diante daquele que está vinculado etilicamente a uma bebida. Não. Às vezes, nós somos tão apaixonados por certas causas que esquecemos a racionalidade, a pesquisa, o estudo. Se é para falar, se é para agir, se é para construir, fala com conhecimento de causa. E isso, a filosofia espírita nos é o grande presente. Mas, meu Deus, quantas existências perdidas, porque, volto a dizer, nós precisamos de certas ideologias para nos justificarmos enquanto pessoas, mas muitas vezes é tanta perda de tempo. Não existe leitura mais aprofundada, não existe um conhecimento mais aprofundado. Às vezes eu acho que há níveis de encarnações diferentes nessa existência. Enquanto nós estamos aqui falando via WhatsApp, por vias modernas, tem gente ainda perguntando se a Terra é redonda ou se é chata. Meu Deus, não percamos tempo. Cumprir caridade, fazer o bem ao outro. Tantas pessoas em busca de uma palavra de consolo, isso sim. Tiremos Jesus da ponta da língua, tragamos Jesus para a ponta dos dedos. Isso é fazer valer a existência. Eu não preciso de cor, eu não preciso de sigla, eu preciso apenas o bem, o outro, a humanidade como prioridade, o bem-estar alheio, o acolhimento, o abraço. Ser espírita é no mínimo uma grande chance da gente tentar traduzir tudo isso em prática, em amor. Que possamos quebrar as molduras, deixando de classificar A ou B, mas que possamos enxergar os corações. Nisso sim, a vida continuará valendo a pena. A vida será sempre plena, porque nós somos os autores da nossa história. Nós somos os protagonistas dessa jornada. E que possamos sim ter a consciência, diante da filosofia, da presença dos amigos espirituais, que a nossa jornada, essa que nos é dada, será a melhor de todas as encarnações. Muito obrigado.